eu te ajudo, Ivi. Vai ser um prazer. Ai, gente, eu vou ter que parar aqui. Minha gata está fazendo arte, querendo derrubar minha árvore. Calma aí, deixa ele lançar aqui. Pronto. Ô, Vera, eu vou colocar o link lá, então, na... Ah, olha só, meu microfone está ruim mesmo. Sim. Assim fica melhor, meninas? Fala aí, fala alguma coisa. Assim melhora? Mais ou menos. Mais ou menos? Dá para entender você, ele só está abafado, mas está ótimo. Ele está estourando, né? E se você abaixar? É isso que eu vou fazer. Calma aí um pouco, então. A Vera caiu, vai ter que voltar. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorando. Melhorando? Vou pôr aqui de novo e vou abaixar mais um pouquinho. Parece que melhorou. Sim. Ah, então eu acho que era que estava muito alto meu microfone. Melhorou? Melhor? Tá. Bom, então tá bom. Eu vou mandar para você, Lívia, aqui o link do YouTube, para você já mandar lá para a Nívia. Calma um pouquinho. Deixa eu achar você aqui nas minhas mensagens. Ah, tio, que eu vou te tirar daí. A gata fazendo arte. Opa, calma aí que foi errado, gente. Calma, vai dar tudo certo. Você tem ali uma árvore? Na verdade, ainda bem ela é artificial, senão ela... Mas ela está se divertindo na árvore e vai caindo as folhas. Enfim. Calma aí que eu mandei o link errado. Deixa eu mandar aqui. Olha quem foi. Tá me ouvindo? Puxa, Rosalba, tá aparecendo só o teu queixo. Sobe um Não, pouco. quero saber. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Agora tá enxergando seu rosto. Estou Tá vendo bonita, tudo. Regina. Não tenho vergonha de mostrar. Amiga, nós já estamos ao vivo. Vamos começar. Já estamos ao vivo. É. Só? Pronto. Que bom que a Rosalba conseguiu entrar, Rô. Feliz. A Rosalba é de São Paulo. Era. Agora também Não, tá ela é. Agora nós estamos no mundo, né? Aqui é uma coisa, eu acho que isso... O pessoal reclama um pouco da tecnologia, mas eu gosto bastante da tecnologia. Você viu? Ela aproxima mundos, né? Distancia também, mas... Oi, filho! Vem para casa, viu? Tchau, obrigada. Fecha a porta. Não vale chamar ele, senão a Renata vai ficar chateada. Porque a Renata tá com uma cervicalgia daquelas. Tá tomando, tá fazendo... Tá com uma cervicalgia, tá dura, tá deitada. Gente, eu descobri quem é... Pode falar aí. Faz massagem, água quente. Tá fazendo. Ah, Marcela também. Tchau pra Oi, vocês. Rosalba. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, amiga, tudo bem? Então, vamos, eu vou orar aqui para a gente começar. Cristina, você ainda está sem vídeo, eu não sei se você está ouvindo a gente, mas se você estiver ouvindo, libera aí seu videozinho para a gente te conhecer. Fala aí. Eu já sei quem é essa Cristina, amiga. Ela é a minha outra cunhada, esposa do irmão do meu marido. E ela tem vergonha de abrir a câmera, diz que não vai abrir, e ela vai para o YouTube daqui a pouquinho. Ah, então tá bom, não tem problema, não tem problema. Mas se ela está ouvindo a gente, isso que é importante, tá? Então vamos orar aqui. Esse negócio do YouTube é para o pessoal que às vezes fica meio assim, né? Então vamos lá. Ela está em São Paulo. Então vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, meninas, eu vou orar, vou fechar o áudio de todo mundo, tá? Deixar só a Ivy livre para a gente não ter ruído. E depois a Ivy pode abrir, né, Ivy? Se a gente quiser conversar, tranquilo? Sim, a gente vai bater bola depois. Perfeito.
Senhor Ô, Deus e Sandra, o Pai, som não tá bom, não. me falaram que está ruim o meu som, mas é o que Vamos tem, lá. eu não sei o que Hoje vai dar aconteceu. tudo certo. Vamos em frente. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, com a presença aqui da Ive, Senhor. Use grandemente a vida dela, Senhor Deus, para falar aos nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor, por essa tecnologia, que todos possam estar assistindo e tendo entendimento, Senhor Deus. Sabemos que o presencial é muito caloroso, mas sabemos também que o seu Espírito está em cada lar neste momento agora, Pai. Fale conosco, Senhor Deus. Use a vida da Ive, no nome de teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Vou fechar os microfones, meninas, deixar só o da Ive aqui aberto. Continue, Ive, à vontade. Boa noite a todas de novo, agora que a gente está oficialmente no YouTube. Boa noite, meninas que já entraram aqui no Zoom. Parabéns pela coragem. Fica mais gostoso falar para algumas pessoas que estejam olhando para a gente, senão dá a impressão que a gente está falando para ninguém, embora esteja, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque desde o início da pandemia, nós iniciamos as reuniões, a célula, com os adolescentes, né, na IBEC. E eles não abrem a janelinha por nada. Eu e mais 20, todo mundo com a janela fechada. Eu falo, gente, vocês estão aí mesmo? Vocês prometem que vocês estão aí? E às vezes é muito engraçado falar e não... eu falo, bom, deve estar, né? Alguns vão jantar, me esquecem. Então, ver vocês é muito legal. Mas mesmo que não estivesse, eu sei que vocês vão participar. É um privilégio, quero agradecer o convite da Sandra para estar aqui, é um prazer estar aqui. Deus tem nos reunido através da tecnologia, da internet, e isso tem sido maravilhoso, principalmente após a pandemia, ou durante e após a pandemia. Olha, eu vou dizer que o corpo de Cristo fez toda a diferença. Na faixa etária de adolescentes e idosos, especialmente, a internet realmente fez muita diferença, porque eles, de fato, não saíam de casa, né? As pessoas com a meia idade até que iam ao mercado, algumas e tal, mas alguns ficaram muito isolados, então isso foi muito bom. Graças a Deus. E agora a gente está usando, né? Eu estou aqui em São Paulo, vocês em Botucatu, e isso é maravilhoso. Vamos pedir, durante essa nossa conversa, que Deus nos dê... como é que eu diria? Olhos espirituais e ouvidos espirituais, né? Para ouvir e entender o que Deus quer falar conosco. Acredito que é um tema, assim, sério, pesado, mas eu entendo que Deus quer falar isso conosco. Eu ia trazer uma outra mensagem, é impressionante o que Deus quer fazer. E Deus, hoje à tarde, assim, deu essa mensagem ao meu coração, então eu tenho certeza que nós precisamos ouvir isso. Para mim, já foi uma bênção. Eu estava bastante triste com uma situação e essa palavra já falou demais comigo. Então, eu quero conversar com vocês sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa fé, sobre a nossa vida com Deus. Quanto... Alguém está com o microfone aberto sem perceber, acho que foi a Silvia Gobetti, porque você ainda não tinha fechado dela. Beleza. Quanto que a nossa fé tem respondido às nossas questões mais íntimas? É uma reflexão que a gente deve fazer antes, durante e em toda a caminhada da nossa vida com Deus. Isso é muito importante. Quanto que a dor que a gente sentiu, sofrimentos diversos, privações, às vezes até, gente, num passado muito distante, algum abuso, violência, quanto que essas coisas que afetaram nossa história emocional afetam a nossa vida espiritual. Isso é importante de ser conversado, e a gente não fala muito sobre isso nas igrejas. Mas como eu sei que as mulheres têm coragem de ser mais profundas, e de alguns homens também, mas a maioria não, e de entrar no seu coração, eu entendo que a gente pode puxar esse trenzinho aí. Quanto que nós desenvolvemos de mecanismos compensatórios, que a gente às vezes nem percebe,
Sabe quando você fica brava e fala, também não vou orar hoje. Também vou dar uma gelada. A gente desenvolve mecanismos compensatórios e vai levando a vida assim no automático, né? Mas a gente pode, como é que eu posso dizer isso? Começar a ficar submergido embaixo desse mecanismo. A gente pode começar a ficar intoxicado pela tristeza, pela mágoa, por dúvidas, questionamentos. Estamos vivendo, às vezes, como um robozinho, obedecendo comandos que a igreja coloca, externos, mas não estamos ouvindo a nossa alma. A gente vai para a igreja até. A gente até canta no coral, para quem canta. Eu prego. A gente atua em alguns ministérios, mas está meio mecânico. E é natural. Eu concordo, eu entendo, e eu sei que a gente passa por isso. Mas não é para essa vida que Deus nos chamou. Deus nos chamou, gente, para uma vida de intimidade, de verdade, de essência e de alegria. E, às vezes, a gente pode estar perdendo isso aí por conta de muita dor, muito sofrimento, né? Não está fácil para ninguém. Por exemplo, às vezes, eu, Ivelisse, desenvolvo um certo medo de me envolver com as pessoas, de chegar de peito aberto, de coração aberto, e aí a gente toma umas respostas mal criadas, umas atitudes estranhas, falar, não vou mais me envolver, não. Vou ser mais reservada, como se eu conseguisse. Mas eu tenho visto que isso eu já estou desenvolvendo, e essa não é a Ivelisse natural. Às vezes a gente fica com medo de se envolver com a obra de Deus na igreja, porque já foi tanto problema que você teve que resolver, né? Às vezes a gente fica com medo de atender uma necessidade de um parente, ou de nos envolvermos com um projeto que nos agrada, mas a gente fica assim com medo de ajudar pessoas carentes, se envolver com uma ONG, eu não sei, a gente começa a desconfiar de tudo, mais ainda em São Paulo. Você, às vezes, não descansa sua mente. Às vezes, você não se entrega nem a Deus. Nem momentos de oração, a gente não consegue baixar a guarda. E, de fato, entregar toda a nossa vida, todos os projetos, toda a nossa existência nas mãos de Deus. Às vezes fica difícil. A gente não tem momentos de profunda gratidão. Não experimenta mais uma alegria plena. Sabe, não levanta mais de manhã ansioso, esperançoso pelo que Deus vai fazer na nossa vida e como Ele vai usar as nossas vidas para abençoar outras pessoas. A gente não está vivendo na vontade de que Deus fale conosco o que Ele quer de nós. Ao contrário, a gente está querendo dizer assim, Deus, dá um tempinho, espera um pouco, que eu estou precisando me recuperar. Será que a gente tem tido as nossas forças renovadas cada manhã? Eu acho que a gente está muito encolhido. A gente está se encolhendo, ao invés de expandir para a vida. Ao invés de expandir para fazer novos projetos, para viver sonhos que Deus colocou no nosso coração, a gente está encolhendo. Eu me peguei assim. E essa palavra é muito importante para nós. Quando criança, eu já me senti alguém sem atenção. Falar de mim, porque eu posso falar de mim, não posso falar das irmãs, né? De mim eu falo com propriedade. Eu fui a 6ª filha. Então, eu já tinha 5 filhos para minha mãe dar conta, né? E já tinha 5 filhos para cuidar de mim. Então, ela não precisava se desgastar muito comigo, não. Vai lá, cuida da sua irmã, vai lá, não sei o quê, vai lá. Fora que ela já era muito envolvida com a obra de Deus. Minha mãe e meu pai são pastores, eram. E meu exemplo, minha professora, mas eu senti a ausência dela em alguns momentos da vida, porque a minha irmã mais velha é que me deu mamadeira, banho, levou para a escola, esses primeiros momentos da vida. Então, eu senti, tá, amor? Já deu tchau. Quem é essa? É a pessoa de Botucatu! É a turma de Botucatu! Vai querer dar oi, viu, gente? Oi, gente, já atrapalhei tudo aqui, né? Vocês não, Daniel?
Ô, vida boa, hein, gente? Vocês Olá, olá. Mamão com açúcar em estão com Botucatu. açúcar. Olha lá, tudo bom? Aluna. Tô sabendo que quem mora em Botucatu não tem problema na vida, é isso mesmo, né? É. Acertou em cheio. Intervalo, gente, vou comer uma maçã que é astringente. É bom para garganta. É verdade. Caloria negativa. É o quê? Caloria negativa. Olha, essa eu não sabia. Não, é mais porque ela limpa mesmo as cordas vocais. Uma fonoaudióloga nos receitou. Quem fala muito pode fazer uso dela. E aí, gente, a gente vai crescendo assim, meio aos trancos e barrancos, e aí a gente vai tendo alguns mecanismos para a gente se colocar na vida, para a gente se defender. Às vezes, nós podemos ter problemas com a nossa autoestima, ou seja, a gente acha que a gente não foi realmente chamado para fazer tal coisa. A gente acha que a gente não tem, de fato, capacidade, competência para fazer tal coisa. A gente mais se encolhe do que expande. E isso eu acho que atinge quase todos nós. Quem já não teve dificuldade de encarar algum problema? Nem sempre isso se dá conosco, mas com pessoas que você ama. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a dor dessa pessoa? Isso também nos atinge. E eu quero começar dando um primeiro conselho. Nós só podemos lidar com a dor, não só nossa, como na pessoa que amamos, se nós conhecemos a nossa própria dor e a graça de Deus que tem agido em nós. Primeiro, a gente tem que ser muito honesto com a gente. Segundo, a gente realmente tem que conhecer a graça de Deus e experimentá-la de uma maneira transformadora. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, todos conhecemos a história de José. José, lá do Egito, cujos irmãos tinham uma inveja dele com certa razão, porque o pai, de fato, privilegiou muito José. Ele teve os primeiros 10 filhos com uma mulher que ele não amava tanto assim, mas, na verdade, amava. Mas, quando nasce José, a mulher que teve com Raquel, aí, então, Jacó, ou Israel, se derrete. E acaba criando esse problema familiar, né? O fato é que os irmãos o venderam, o fato é que os irmãos o maltrataram. Só que lá na frente, depois que já se revelou, depois que moravam juntos, os irmãos de José tinham medo dele. E quando o pai falece, eles achavam que José ia se vingar dele, né? E ele tinha motivos para isso, inclusive. Mas o que José demonstrou? Ele demonstrou que ele tinha feito as pazes com essa história pregressa. Ele tinha feito as pazes com os irmãos de fato. Ele tinha feito as pazes consigo mesmo e ele sabia que era Deus quem estava escrevendo a sua história e não os seus irmãos. Ele nunca jogou a culpa nos irmãos por ter sido vendido. Nunca. Se o fez, em algum momento, logo no início, ele corrigiu essa rota aí no coração dele, porque ele sabia que era Deus quem estava no controle da história da sua vida. E, às vezes, a gente está jogando a culpa em alguém, de alguma coisa. Provavelmente, os pais são sempre culpados. A mãe, em especial, é a culpada de tudo, né, gente? Quem é mãe, quem sabe. Tudo é culpa da mãe. De verdade é, mas não culpa. Ela fez o que ela deu conta de fazer. E agora está na nossa mão viver bem, ser feliz, né? Agora, como que a gente faz isso? Como é que a gente faz as pazes com aquilo que, de alguma maneira, nos machucou? Quando a gente entende que em Cristo a gente recebe, de fato, redenção. Redenção é a palavra mais bonita. Eu gosto muito dessa palavra. Você precisa dar redenção ao seu sofrimento, aceitar aquilo que aconteceu, aceitar a sua história e entender que ela fez parte da sua vida para te trazer até aqui. Não tem nada de errado. O que foi errado, Deus foi consertando. E é difícil a gente chegar aí. Nós precisamos integrar à nossa história tudo o que aconteceu. E a gente só consegue fazer isso
junto com Deus. Não tem outro jeito. Davi também serve de exemplo. Você se lembra da história dele? Talvez assim seja até mais famosa, né? Ele também não foi valorizado pela família, tanto que quando Samuel foi ungir o rei na casa de Jessé, passaram os filhos bonitos, né? E acabou, e Samuel não ia ficar com cara de tacho, porque Deus falou com ele, e aí ainda bem que ele perguntou, você tem que ter outro filho, porque Deus não me faria vir aqui à toa. E aí o pai parece que lembrou, tem um Zé Ninguém, não representa nada, não faz falta na família, mora lá pelo campo. Será que é desse aí que você está falando? E quando Davi entra no recinto, era deste que Deus estava falando. Quando que a gente vai entender que é dessa forma que Deus trata cada um dos seus filhos? Com um valor especial. Com um valor que a gente não dá para si mesmo. Nós não nos damos o valor que Deus nos dá. Porque Ele quer escrever a sua história em nós e através de nós. A questão é se a gente vai aceitar, se a gente vai se envolver. Saul foi um rei que Deus escolheu de fato, mas Saul é o exemplo daquele que não quis se envolver com Deus. Saul era aquele que dizia, Samuel, vai lá e fala com o seu Deus. Saul tinha um sentimento de inferioridade, tanto que ao ser chamado ele disse, eu não sou ninguém, eu sou da família mais pobre, eu não sou ninguém. E ele nunca achou que Deus o amou. Esse foi o problema de Saul. Ele nunca achou que Deus, de fato, queria ter relacionamento com ele, intimidade com ele. O oposto de Davi. Davi entendeu que ele podia se relacionar com Deus intimamente. E isso é o que ele tinha de mais precioso, porque Davi sofreu um monte de vezes, inúmeras ameaças para perder o trono, e ele entregaria fácil, até do próprio filho Absalão. Não, eu não preciso do trono, eu preciso de Deus. Para Davi, Deus era mais importante. Será que a gente entende e quer colaborar com essa história? A gente quer se envolver? A história que Deus quer escrever? E aí, gente, a vida não gira mais em torno de nós, mas em torno de Deus, do que Ele quer. A gente fica achando que a gente é que decidiu ir morar em Botucatu, por exemplo, como eu conversei com a Sandra. Não, não foi ela que decidiu. Foi Deus quem decidiu. Quando a gente toma uma decisão que não era a de Deus, acredite em mim, esse plano não vai para frente. Você vai sofrer, 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 até você perceber que você tomou a decisão errada. Em algum momento você vai perceber que não é esse o caminho, não é por aí. O que Deus escreveu vai acontecer. Graças a Deus por isso. Mas quanto que a gente... Eu nem sei que palavra usar aqui. Tem de humildade para que Deus seja, de fato, aquele que controla a história das nossas vidas. Porque a nossa maior fonte de sofrimento, para muitas pessoas, é a gente perceber que a gente não está no controle, mas é Deus quem está. Não é fácil. Vamos pensar em Paulo, nosso último exemplo. Todos conhecem a história de Paulo, que maltratou tantos cristãos até se tornar um deles. Como pode isso? Quando ele se converteu, ele deveria passar a ter vergonha de si mesmo, até raiva de si mesmo. Olha o que eu estava fazendo com os cristãos. Como é que Paulo teve tanta ousadia, gente, de se tornar um cristão depois de ter matado a tantos e amá-los profundamente e dar sua vida por eles? E não era consciência pesada o que estava acontecendo ali. A questão é que Paulo, de fato, recebeu o amor de Deus por ele. E muitos cristãos não recebem. Paulo, de fato, se sentiu especial para Deus, amado por Deus. Ele realmente entendeu que Deus tinha criado
feito Paulo para uma missão de fato importante, só que ele estava indo para o lado errado. E a missão era por aqui. E ele não se revoltou, nem consigo mesmo, nem com Deus. Ao contrário. Não é uma jornada fácil. Ele entendeu o tamanho do perdão que ele recebeu. Essa palavra é muito importante. E o tamanho da missão que Deus queria confiar a ele. E ele entendeu que se Deus queria lhe confiar essa missão, é porque ele poderia fazê-lo. Todos nós temos que passar por esse tombo do cavalo. Se alguém aqui ainda não caiu do cavalo, precisa cair. É aquela ideia de achar que você está fazendo a coisa certa, mas não está. E às vezes a gente está dentro da igreja já. Eu acho até que a gente vai cair do cavalo algumas vezes, inclusive. Sabe quando Deus para e fala, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Não, não é por aqui não, volta. Conserta a rota. Existem maneiras da gente saber se está indo bem na rota ou não. Paulo poderia se odiar para sempre, mas ao receber o amor de Deus, ele passou a amar as pessoas. Agora sim, fazia muito mais sentido ele se envolver na causa pelo único Deus verdadeiro. A cura para nossa alma passa pelo amor. Eu não sei se a gente entende bem essa palavra amor. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de que Deus decidiu fazer o melhor para nós. E isso não oscila. Não importa se a gente vai... como é que fala? Não importa como Paulo, se a gente vai errar muito tempo. Não muda nada o amor de Deus por nós. Eu penso que tem a ver com o amor das mães pelos filhos. Vamos supor que o seu filho faça tudo errado, o seu amor não vai diminuir. Não dá. Não dá. Ele faz parte de você. O plano é amar e cuidar do filho. É a mesma coisa de Deus conosco. Os nossos mecanismos assim de sobrevivência, que antes eram necessários, como era para Paulo, agressividade às vezes, ira, a gente desenvolve tanta coisa, rebeldia, eles não eram mais necessários. E quando Paulo disse que morreu para si mesmo, é disso que ele está falando. Ele morreu para aquele Paulo que entendia tudo errado. Às vezes a gente romantiza o texto, né? Agora Paulo estava pronto, de fato, para ser discípulo, servo de Cristo. Porque agora ele entendeu que ele não precisava mais agir na força, ele não precisava mais ser ele, aquele que ia desenvolver, que ia fazer, ele só tinha que deixar Deus conduzi-lo. Ficou bem mais leve. Não que ele não sofreu, mas agora a responsabilidade do curso da história não era dele. Então, ele queria ir para Tarso. A gente conhece a história de Coríntios. Deus falou para ele, não, você não vai, não. E aí ele fala, bom, gente, Deus não deixou eu ir. Ele queria ir para Roma. Toda a vontade de Paulo era ir para Roma. Não foi. Ele foi depois preso para viver lá 2 anos, anunciando o evangelho para a guarda romana. Todos os soldados ouviram a palavra de Deus. E ele deixava Deus conduzir. É muito mais leve, é muito mais natural. Bom, eu vou concluir com 3 pontinhos. Espero que você esteja me acompanhando. A gente só vai estar realmente pronto para ser discípulo de Cristo se, em primeiro lugar, a gente entender o tamanho do amor dele por nós. De fato, o quanto ele nos ama. E isso a gente vai ler em Gálatas 2:20. Eu acabei de citar esse texto. Se as irmãs quiserem abrir, grifar, fique à vontade, ler, acompanhar. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando Paulo diz o que eu acabei de citar, inclusive. A gente vai levar uma vida inteira para entender isso aqui. Bom, Paulo está argumentando
que ele não vive mais debaixo de regras. Isso que a gente acabou de falar. Ele agora é livre. Inclusive porque ser livre é exatamente ter consciência de quem você é em Cristo. E aí Paulo diz assim no versículo 20: logo, já não sou eu quem vive. Eu não estou no controle, mas Cristo vive em mim. A gente pode dizer isso? Cristo é que vive através de mim. E agora, tenho na carne, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Quanto a gente entende que Jesus Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós? Por que a gente insiste em ficar carente de amor, né? Eu vivo carente de amor. É só ir lá e falar, ai, Deus, como eu sou boba. Toda a plenitude de amor que eu preciso está nele. É importante entendermos isso. A pergunta é, a gente aceita ser amado por Deus? É assim que a gente vai parar de se comparar com as outras pessoas, quando a gente entender esse amor de Deus por nós. Gente, já sentiu assim, de repente, uma insatisfação, uma vontade de chorar, nada tá bom, ou sou só eu? Sabe por que a gente sente isso? Porque a gente começa a se comparar com os outros. E por que a gente faz isso? Porque a gente não aceita que Deus, de fato, nos ama do jeitinho que tá. Aliás, foi Ele que fez assim. Na cidade que tá, com o nariz que tem, com o cabelo que tem, com o corpo que tem, do jeito que é. É assim que é para ser. A gente fica se comparando, né? Aí nada tá bom. Cada vez mais isso, porque a gente fica olhando essas mulheres bonitas, que a internet dá um jeito de serem sensacionais e perfeitas, tudo aquilo lá é um arranjo, e a gente acha que a gente não é bonita o suficiente, X. Nada disso é importante para Deus. Primeiro, a gente tem que entender, então, que Ele nos amou e se entregou por nós. Segundo, a gente precisa entender que Ele, de fato, nos libertou do império das trevas. Essa palavra é muito importante. É Paulo quem fala em Colossenses, capítulo 1, no versículo 3. Vamos abrir lá? Colossenses, capítulo 1, versículo 3. É só um pouquinho para frente. Versículo 13. Falei errado. Capítulo 1, versículo 13. Esse é um dos textos que a gente tem que ter decorado. Decore, irmã, memoriza. Conselho de pastor e amiga. Diga para você mesmo. Ele, Jesus Cristo, me libertou do império das trevas. Há um império das trevas? Sim, mas ele me tirou de lá e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino do amor. Nas trevas, o que havia era competição, sofrimento, desigualdade. No reino do Filho do seu amor, não. Você é amada como você é aceita como você é, e você tem uma missão para desenvolver. Até voltar para os braços do Pai. Todos temos uma missão. Como é importante entender que você não precisa viver debaixo das trevas. Sabe quando a gente fica muito tempo triste, muito tempo oprimida, pensamentos que não ajudam a gente em nada? Tem um momento que você tem que dizer, parou. Não, diabo, chega de sugerir bobagem na minha cabeça, já deu, não quero mais. Você precisa dizer isso. Senhor, me dá os teus pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo, está na palavra de Deus. Você precisa se levantar e orar. E não só por você, mas pelas pessoas que Deus colocar no seu coração, você pode e deve, conforme Paulo nos ensina em Efésios, todo o poder foi dado à igreja. E a igreja habita hoje nas regiões celestiais com Cristo. Todo o poder de potestades, principados,
está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Você precisa sair do império das trevas. Se ele vem querer te oprimir, não. Comigo não. Aprenda a orar assim. Senhor, me protege, envia os teus anjos, tira toda opressão, todo pensamento errado, em nome de Jesus, amém. Simples assim. E, por fim, entender que ele nos constituiu reino de sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2. Vai um pouquinho mais para frente. Colossenses, Tessalonicenses, primeiro isso, primeiro aquilo, Tito. Aí você chega lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A gente esquece, então a gente tem que ler sempre. A gente sabe, mas precisa ler. E o legal é que cada vez que você lê, você recebe uma nova revelação do texto. A Bíblia é muito viva, né? Olha só, o que nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes, as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nesse lugar que eu e você estamos, na sua maravilhosa luz. Você sabe que Deus ilumina seus olhos espirituais, você pode discernir a vida, você pode discernir o seu coração, aquilo que está acontecendo ao seu redor. O Senhor ilumina, o Senhor traz luz e você entende o momento. Sacerdotes são aqueles que podem entrar na presença de Deus. Nós somos este reino de sacerdócio real. Você pode entrar na presença de Deus. Eu posso entrar lá. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, disse: portanto, acheguem-se confiadamente ao trono da graça, sempre que precisarem de ajuda, porque lá vocês receberão. Então, ele está nos incentivando a nos achegarmos ao trono da graça e recebermos ajuda. Ele nos constituiu reino de sacerdotes porque ele quer a gente na sua presença. Deus quer você na sua presença. Ele quer. E somos participantes da sua natureza divina. Ele comunica conosco amor, alegria. Nós podemos receber isso. Pertencemos a esse reino já conquistado. A pergunta é: quanto eu estou me envolvendo nesse reino? Gente, tem um monte de cristão que faz parte desse reino, mas não está se envolvendo. Quero dizer que vale a pena. Vale a pena. É impossível ser frustrada. Quando você busca Deus, ele sempre responde. Hebreus 6 nos diz: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês precisam orar. A fé é isso. E acreditar que Deus existe e que ele é recompensador dos que o buscam. Hebreus capítulo 6. Ele recompensa aquele que o busca. Vamos receber estas recompensas. Elas estão numa esfera emocional. Trata-se de felicidade, de alegria, de paz, de amor, de força, de paciência, de bondade. Tudo isso está no reino do Filho do seu amor. Podemos abrir mão dos recursos que usávamos antes para sobreviver e usar os recursos que Deus tem nos dado através do seu Espírito Santo. É isso. Vamos nos animar para isso. Vamos crer. E eu gostaria muito que algumas de vocês aí agora me dissessem: isso fez sentido? Você acompanhou? Você entendeu? E o que você pode acrescentar e colaborar nisso tudo? Para não ter muitas brigas, levantem a mãozinha assim para não falar todo mundo junto, né? Tecnologia tem que ter umas regrinhas. Levantem as mãos aí para comentar. Me dera todo mundo fazer um comentário. Olha, eu consigo tirar comentário de adolescente, vocês vão ter que fazer algum comentário. Em primeiro lugar,
Isso fez sentido para vocês? Conseguiu acompanhar a ideia? Puxa, a gente passa por esse processo. Ficou alguma dúvida? Posso falar? Vou falar. Por favor, amiga, alguém precisa falar. Totalmente fez. Imagina, eu comecei a anotar, né? Porque eu gosto de escrever. Mas, assim, duas coisas que você falou e eu fiquei, assim, tocou profundamente em mim. A primeira, e eu já sei, uma delas eu reconheço, eu sei, eu vejo em mim, mas ao mesmo tempo eu tento achar que não está muito, que não dou muita bola. Já dei muita bola, então agora eu fico assim. Continuo, mas não quero dar muita bola para ela, é o controle. Eu achava que eu tinha controle da minha vida. E eu passei uma vida achando que eu tinha controle. E depois do câncer que eu tive em outubro, eu fiquei assim, foi uma rasteira na minha vida, total. Foi uma rasteira, e então isso me afetou, e eu vi, eu não tenho controle de nada, não tenho. Mas assim mesmo eu luto com isso, porque isso daí não é fácil, né? Eu estou falando aqui, não é fácil. Agora agora mudou, não é. Quando eu vejo, eu estou tentando controlar, tá? De uma maneira ou outra. E esse controle era com tudo, tá? Era com tudo, principalmente com a coitada da Renata. O único que eu não conseguia controlar era o Xixa, tá? Mas o resto eu tentava. E comigo mesma. Uma coisa esquisita eu falar isso, mas era um controle comigo mesma. E esse controle era tão grande que o que acontecia? Me tolhia de fazer as coisas, tá? Então, isso é só uma pincelada. E eu falo para vocês, é um processo, eu ainda tenho recaídas, vamos falar assim, mas eu falo, não é assim, você, né? Então, eu fico conversando comigo mesma. E como eu lido com a dor das pessoas. Isso é uma coisa que me afeta absurdamente. Tá? Imagina eu como pastora também, né, Vera? Então, exatamente. Que as pessoas trazem para nós a sua dor. Tem pessoa que eu falei agora, semana passada, faleceu o Claudinei, que assim, eu não tenho palavras para dizer o que foi esse homem. Ele perdeu a visão, ainda jovem, e ele criou 2 filhos. Ele conseguiu bolsa nas melhores escolas. O filho dele, mais novo, se formou no Mackenzie, pastor. Ele criou 2 filhos num ambiente de amor, numa estrutura de um lar, onde um ajuda o outro. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amava o Claudinei, meu amigo pessoal, inclusive meu corretor, e ele pegou um câncer, teve um câncer lá, como é que a gente usa esse termo? No rim, e ele não resistiu. E eu, num primeiro momento, falei, mas Deus, ele era uma pessoa tão boa, por que os bons se vão? Tem um monte de perrengue, praga por aqui que não se vai, por que os bons se vão? Sabe que no mesmo instante, mas assim, ó, eu nem acabei de pensar isso, Deus falou ao meu coração. Primeiro, porque ele estava pronto e ele é meu. E sou eu que estou no controle. Eu preparei a família e eu que estou no controle. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. É difícil. Isso. Não é fácil. Não. Porque a gente acha que a gente tem razão em reclamar de alguma coisa, né? Uhum. Meu Deus. Obrigada, Vera, por compartilhar. Olha, essa questão do controle também foi muito difícil para mim. E eu comecei a aprender isso quando eu fiz um curso de aconselhamento no seminário que você já fez alguns módulos, no Servos de Cristo, e o professor acabou com todos os meus recursos sobre eu estar no controle. Um dia eu compartilho isso com vocês, foi muito legal. Depois ele passa. Foi um nocaute, um atrás do outro. Aquela, me passa qual foi que eu vou fazer todos. Exato, uma jornada. Nossa, 1 ano e meio. Eu saí de lá assim, oh meu Deus.
Mas foi muito bom, muito bom. Ah, quem mais gostaria de comentar alguma coisa? Eba! Pode falar, minha linda. Você tem que liberar ela, Sandra? Não? Karina Gobete, abre aí. Eu vou falar uma coisa para você. O controle pega feio. Pega porque, às vezes, todo dia a Amanda quer conversar com a gente. Agora ela está mais assim, porque nunca dá tempo, mas ela fala assim, mãe, não esqueça que eu sou casada, eu faço aqui, eu com o Lucas fazemos o que a gente quer, tá? Eu falo, é mesmo. Porque eu quero controlar, já que ela liga e que ela me conta as coisas, eu entendo, é só um desabafo, né? Mas eu já quero daqui controlar lá, você entendeu? Né? Imagino. E as duas aqui, então, coitadinhas. Então, Amiga! é uma coisa terrível, né? Então, é o que pega também, é o controle. Eu quero controlar tudo. Um dia, amiga, eu entendo, tá? Eu estava pregando num culto para as mães dos adolescentes. E eu falei, eu creio que foi Deus, né? Se Deus chamar seu filho para ser missionário, longe de você, inclusive. Ah, menina. Mas teve uma mãe que se levantou e ela teve coragem de dizer, eu não aceito. E eu dei parabéns porque eu falei, você teve coragem de dizer. Porque muitas mães, quando os filhos começam a dizer, olha, eu não vou fazer faculdade agora, eu sinto um chamado de Deus, eu quero ter um tempo numa missão. Lá na IBEC isso acontece. As mães não gostam. Num primeiro momento isso é muito doloroso. Eu entendo, mas eu tenho que falar o que Deus manda falar, né? Falar, ai, mãe, olha, espero que Deus não chame seu filho. E tem pessoas que Deus chamou para o campo missionário. E aí? São de Deus ou não são de Deus, né? Os filhos são herança de Deus. De Deus. Ai, ai, ai. Não é fácil, mas a gente está aqui para aprender junto, né? Obrigada por compartilhar. Muito obrigada. É bom Já que quando a ela- gente fala. Fala, linda. Já que elas estão falando desse negócio do controle, até eu falei que eu pago o pau para o pai de uma amiga minha, que ele é pastor, e ela fez uma escolha diferente. E daí ele chegou, eu falei, nossa, agora o homem vai surtar, né? Daí ele falou assim, eu não aceito, mas eu respeito. Daí eu falei assim, nossa, esse aí, porque a maioria dos pais crentes, assim, o controle que a tia Vera falou, eu acho que é diferente, é igual o meu, a gente é ansiosa, a gente fica tentando evitar o erro. Não é o controle da mãe manipuladora, entendeu? Que quer fazer que o filho seja um clone dela. Tem dois tipos de controle que eu vejo. O controle, tenho um controle muito assim, do Covid, ficava limpando tudo, não sei o quê, para evitar o erro, para evitar a doença. E tem o controle da mãe, essa daí, eu não aceito, tipo assim, sabe? E assim, eu não sou mãe, né? Mas deve ser difícil, que é aquele hino lá, e eu entrego tudo a ti. Eu acho que as mães deve ser o péssimo, né, cantar esse hino, mas... Vou te falar que o momento que o crente é mais hipócrita é no louvor. Ah, com certeza. Ele canta tanta coisa que ele não faz. É só um adendo, é verdade. Às vezes eu estou cantando e eu falo, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu não estou cantando alguma coisa que está falando exatamente eu até paro de cantar, porque eu falo, não é verdade. Não, a gente realmente precisa sondar isso e fala, Senhor, eu estou na escola, eu estou aprendendo, calma, vai devagar comigo. Eu estou aprendendo, mas é verdade. Você falou uma palavra importante, que é manipulação, e, de fato, é um outro aspecto do controle. As mães precisam ficar atentas com isso, porque mulher é a pessoa que provê, que dá os caminhos, e quando o filho se emancipa, ela não sabe lidar com isso. Ai, que difícil, né? Eu me lembro da minha mãe, quando eu disse, mamãe, eu vou mudar de igreja, eu vou sair da sua igreja. Nossa, minha mãe caiu, gente, o mundo dela caiu.
Foi muito difícil ela entender isso. E eu era bem solidária, mas eu entendia que Deus queria isso. Mas Deus vai tratando com todo mundo nesse processo todo aí. E o importante é que todos no processo sejam humildes. Tem a fase que a gente se debate, que a gente fica maluco, mas Jesus disse algo importante: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em algum momento Deus vai falar: calma, é assim que eu quero. E minha mãe chegou nesse ponto depois, especialmente quando eu apresentei o Marcos, ela ficou apaixonada pelo Marcos. Aí ela falou, ok, mas foi um processo, não foi tão fácil, né? Meninas, alguém mais gostaria de falar? Posso falar? Por favor. Ainda está muito ruim o meu microfone? Então, vou tentar falar rápido para não ficar... sobre... Você falou bastante de se envolver com Deus, né? Intimidade. E eu falo que o Senhor, né, é uma jornada realmente, eu falo que o Senhor, ele tem chamado a essa jornada desde 2018, mais ou menos. E em todo esse processo, eu falo que algumas coisas foram desafiantes, né? Também na parte do controle, né? Também sou controladora e tudo. Mas o que mais mexe quando a gente fala de controle é aquele momento que a gente fala, seja feita a tua vontade. Porque quando a gente faz isso, aquilo que você falou, né? Eu não sei o que vai acontecer. Seja bom ou ruim, seja feita a tua vontade. E eu compartilhei já com as irmãs que participam do nosso online aqui, que eu falo que o maior medo era seja feita a tua vontade e qual caminho ele ia levar os meus filhos. Porque nós sabemos que todo mundo tem que passar pelo seu deserto, pelo seu Mar Vermelho, pelo seu Rio Jordão, até chegar, né? E eu falava assim, Senhor, que seja um Jordão tranquilo, que seja, né? Tá bom. Né? Porque a gente sofre sabendo que eles vão ter que passar. Imagina. Né? Então, liberar isso, confiar, isso é uma coisa que tem falado muito comigo nesse primeiro semestre do ano, é confiar na bondade de Deus. É confiar que o nosso Deus é um Deus bom. E que isso a gente pode entregar, tudo a gente pode entregar para Ele, porque Ele é bom, né? Que você até colocou, Deus é bom, eu falei, todo tempo Ele é bom. E eu lembro muito, porque numa pregação o pastor falou assim, Deus é bom, mas e se baterem na porta da sua casa um dia e falarem que aconteceu um acidente, né? Principalmente no mais doído para quem é pai, né? Para quem não é pai, às vezes é um pouco distante essa dor, mas é muito doído. Ele falou assim, e falar que de repente seu filho, né, faleceu, Deus continua bom. Aquilo me impactou profundamente. E depois eu falei, sempre fiquei pensando, Senhor, o Senhor é bom em todo o tempo. Quem sou eu para questionar, né, os seus mistérios e os seus caminhos? Então, isso quando você falou, né, dessa entrega, dessa intimidade, desse se envolver leva a dor, sempre. Né? Seja com Deus, seja com o irmão, não importa, né? Seja com o filho, com o marido, né? Então, foi muito bom o que você colocou aí, realmente muito bom mesmo. Obrigada. Olha, e eu vou te falar uma coisa, minha amiga, obrigada por compartilhar. Sempre que eu ouço o que você disse sobre a dor, eu me lembro dos primeiros cristãos, e Paulo estava nessa remessa. Logo no século I, meninas, as mulheres, as mães. Como é que eu vou dizer isso sem a gente não exagerar? Ser cristão naquela época era intencionalmente se candidatar a morrer, porque eles eram perseguidos e mortos. Não haveria muita escapatória. Quando você aceitava ser cristão, você aceitava morrer. Algumas mães foram com seus filhos para a arena, foram com seus filhos serem queimados. Mas não teve uma mãe
não há na história que dissesse, não, eu não quero que o meu filho se converta. Mesmo sabendo que seria assim. E eu, estudando a história da igreja, eu nunca vou esquecer uma mãe, era uma pessoa até bem de vida que aceitou o cristianismo, e eles eram levados para a arena para os romanos se divertirem com os cristãos, e eles eram mortos. Mas era uma honra morrerem como seu mestre. E essa mulher estava grávida. E ela tinha uma ama, o nome dela era Felicidade, e de sua ama perpétua. Quando ela entra na arena, vem um animal, um touro, e dá com muita força contra ela. E ela cai no chão e fica toda despenteada, grávida. E ela se levanta e diz assim: você pode me arrumar, porque eu quero chegar na presença do meu Senhor com o meu filho arrumada. É muito forte. O nosso cristianismo hoje é para que a gente receba as coisas boas deste mundo. Não é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer nos dar as coisas boas na eternidade. O que o Senhor Jesus quer é escrever a sua história através de nós. E a gente tem que sair do controle. E essas histórias dos primeiros cristãos sempre me constrangem, porque a gente tem tudo tão fácil hoje. Tão fácil. A gente não abre mão de poucas coisas, eles abriram mão da vida. Mas a gente está aprendendo. E o Senhor sabe disso. Mas a questão é, você quer se envolver? Esse é o tema, né? Vale a pena se envolver. Eu sei que vale. Estamos falando de Paulo até hoje, de José, que viveu muito antes de Davi, muito antes de Paulo. Estamos falando dos primeiros cristãos do século I até hoje e nos servem de inspiração e exemplo. E a sua vida será inspiração e exemplo para os que virão depois de você, na sua família, aonde o Senhor quiser. Vale a pena. Evelyn, posso só fazer uma pergunta? Você citou um texto falando de oração com o retorno. Não é bem vulgo, né? Um resumo do resumo eu falando. Oração com o retorno é Efésios o quê? Eu acho que esse texto que você está dizendo é Hebreus, capítulo 6. Aquele que vai a Deus precisa crer que ele existe e é recompensador dos que o buscam. É esse? É, sim. É Hebreus, minha linda. Hebreus 6. Eu leio todo lá, depois eu vejo o versículo. Tá. Mas a gente acha, depois eu posso te mandar também. Uhum. Não, é que você falou isso, né? E assim... pode falar. Eu tenho um pouco de dificuldade, depois dos vários acontecimentos aqui da família, quando alguém chega e fica falando que está pedindo milagre, que está isso, que está aquilo, nossa, me dá até um... Eu fico na minha, eu fico quieta. Mas eu fico, tipo assim, Jesus, que seja mesmo, porque olha, entendeu? E assim, e daí até quando você citou esse texto, e assim, daí a gente vai ouvindo, até com relação a mim mesmo, da minha história de vida, várias coisas que vão me falando, e assim, que eu acho que é só coisa tóxica, nada, poucas pessoas falaram alguma coisa positiva, inclusive de cristãos. Daí, tipo, vai dando sabe, não é cético, porque eu nunca deixei de crer e tal, mas tem algumas coisas que eu falo, será que não é um ponto fora do contexto? Será que essa pessoa não está com uma fé muito coach? Que no fim, outro dia me falaram assim, que com relação ao relacionamento, agora é uma moda que me irrita, assim. Você entra em sites de jovens, né, que teve muito na pandemia, jovens mais velhos, e eles falam que não, é um bando de gente que fica lá cheio de problema psicológico e falam que eles estão procurando o gozo dele na eternidade. Daí parece uma piriguete e a eternidade acaba em 2 meses. E para as mulheres só ficam, eternidade, eternidade, eternidade. Gente, eu vou ficando tão irritada
que eu até comecei a parar de frequentar alguns, porque é para não dar confusão. E eu não acho que seja isso. Daí, quando você citou esse do Hebreus aí, eu falei, nossa, quem sabe, né? Você está completamente certa. É Hebreus 11:6. Só para te dar a referência certa. Hebreus 11:6. Okay. E eu diria para você ler o capítulo 11 inteiro, porque eu vou te falar, se tem um capítulo bonito na Bíblia que vai responder isso que você disse, é essa galeria dos heróis da fé, e ele vai citando nomes pela fé, o que Abraão fez, o que Moisés fez, e vários e tal. De repente ele diz assim, pela fé, eles tiraram força de onde eles não tinham. Pela fé, eles venceram leões, espadas. Olha, o que você falou é muito importante. Pedir milagre não é pedir que Deus faça o que eu quero, mas o milagre é eu me alinhar ao que Deus quer. Isso é milagre. Mas esse negócio de gozo na fé, de ter gozo na eternidade, que daí a pessoa, por exemplo, principalmente esse negócio de relacionamento, que a galera solteira tá muito apegada a isso, e isso me assusta. Porque, assim, eles não têm resposta porque eles não querem se envolver. Pessoas mais velhas, problema psicológico, é nítido. E daí eles ficam, não, tem que ter o gozo na eternidade, o gozo na eternidade. Gente, se Deus não quisesse isso, ele não teria inventado uma auxiliadora. Viu? Mas eles usam esse argumento para não buscar uma companhia aqui. Um relacionamento sério, Que estranho, amiga. Eu também não estou vendo muito sentido nisso. Porque, inclusive, quero dizer que o plano de Deus, para muitas pessoas, é através do casal. Nem então, todos. Existem aqueles que Deus vai usar solteiros. Se fosse assim, a Igreja Católica estaria certa com o celibato. Entendeu? Isso não meio assustadora essa moda. Isso não é regra, não é para todo mundo. Isso não está realmente fazendo muito sentido para mim também, não. Que bom que você está discernindo o que você está ouvindo. Ainda bem. Eu discerno, mas eu sempre sou meio polêmica, né? Então. Ótimo. Tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo, tem que fazer sentido para sua fé, para aquilo que está dentro do seu coração. O que eu acho assim que a Débora também, né, o que eu estou entendendo, é que, e é o que você falou, Evelise, as pessoas estão vivendo um cristianismo de superfície. Tá? Esses jovens que a Débora está falando, que muitos são filhos de pastores, tá? E ela conta coisas que eu fico assim, ó, de queixo caído, que os filhos de pastores têm feito, tá? Ou seja, têm vivido uma vida dupla, uma vida dúbia, e os pais aceitando e achando que tá normal, porque nós estamos vivendo novos tempos. Pastores falando isso. Então, eu me pus no lugar da Débora, quando ela me contou isso, eu fiquei chocada, me pus no lugar dela e falei, meu Deus do céu, eu acho que eu ia me trancar dentro de casa, não sair mais de casa. Não diga isso para ela, porque ela ainda vai, além de... Não, eu sei, mas do jeito que eu sou, né, essa é uma característica minha, porque, na verdade, eu já tinha pendurado a minha chuteira, você sabe da minha história, e o Xixa veio porque Deus tinha propósito, porque eu não fui, né, não fui atrás. Eu achava que eu não ia casar. Eu, para mim, já estava até convicta que eu não ia casar, né? E então Deus tinha esse propósito, porque eu tenho absoluta certeza que era propósito de Deus mesmo. Não, mas nessa situação que a tia Vera está falando, o que eu vejo? Como uma pessoa mais velha que eu sou, por exemplo, assim, o controle do pai. A pessoa maior de idade faz o que ela quer. O pai deu a base no cristianismo. Daí cabe ao pai, que eu achei ele muito top, de aceitar. Tipo assim, tá bom, eu propus, só que a salvação é individual. Por mais que o pai queira que você tenha 1000 galardões e vá para o céu, isso é você com Deus. Daí o pai tem que trabalhar essa frustração dele. Agora, esse do gozo na eternidade são pessoas problemáticas que se usam dessas artimanhas ou do auto-engano para ter essa vidinha. Talvez uma fuga, né? Eu comecei falando sobre esses mecanismos que a gente cria para sobreviver. Mas esse aí é um tema que a gente pode conversar depois, hein, amiga? Fala, Sandra. É isso que eu ia falar, é um tema para se conversar, por quê?
apesar, né, de parecer contrário ao que a gente está falando, mexe com o quê? Envolvimento. As pessoas não querem uma profundidade. Exatamente. Né? Nem com o outro e nem com Deus. Então, é como os fariseus antigamente, que não ajudavam os seus pais, porque eles falavam que estavam ajudando na igreja. Sendo que o mandamento é o quê? Honrar seu pai e sua mãe. Não, mas eu não posso, porque eu preciso fazer isso. Então, eles estão usando, né, de uma artimanha de tipo, eu estou me resguardando para a eternidade, porém porque eles não querem ter um envolvimento real e assumir responsabilidade no relacionamento. Olha, Sandra, você falou uma coisa importantíssima, muito importante. A gente vê cada vez mais uma geração que não quer assumir responsabilidades, casam-se com 30 anos, 40 anos, se é que casam, quer ter namorado, morar na casa dos pais. Os pais têm talvez uma parcela, porque é muito confortável, porque também não deixa eles seguirem. É uma discussão boa, mas eu vejo, gente, também uma artimanha do diabo em destruir as famílias, em não criar famílias, e a pessoa fica solta no mundo. Porque os pais não são eternos. E é importante você ter uma família. Por quê? Porque a única coisa que te dá estrutura para esta vida terrena é a família. Obviamente que Deus. Mas a família é o que nos traz de volta para casa, é o que nos faz ter responsabilidades, é o que nos faz acordar de manhã, ter rotina e algum juízo. A família é muito importante. E eu vou te falar mais. Ela veio antes da igreja. Deus instituiu. Deus usa a família para levar o seu reino, né? A turma que casar é um recurso do diabo. Mais um recurso, gente, para destruir o plano de Deus. É sério. Isso é sério. Muito sério. Bom, mas a gente está aqui para combater falsos ensinos. E na medida em que o Senhor te der voz, minha amiga, fale o que você pensa. Você está certa e você deve falar. E nós, como povo de Deus, né? Aonde o Senhor nos levar, se Ele nos der voz em alguma esfera, a gente vai falar, sem dúvida. Muito bem. Caminhando para o final, Sandra, Estel e Rosalva, querem falar alguma coisa? Não? Não? Tá tranquilo aí, meninas? Vocês estão acordadas? Eu gostaria de orar, e orar é maravilhoso, e gostaria que Deus ouvisse a sua resposta. Essa oração após a palavra é a nossa resposta, né? É a nossa reação ao que Ele falou conosco, porque Ele fala e a gente responde. É, no mínimo, educado. Mas diga algo que Deus trouxe ao seu coração, conversa sobre isso com Ele, amém? Vamos orar juntas? Pai querido, nós realmente te agradecemos por este encontro, sabendo de todo o coração que ele vem de ti, porque falando sobre controle, o Senhor está no controle. Graças a Deus por isso. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais humildes espiritualmente diante de ti, porque o Senhor Jesus nos disse que estes são felizes, os que são humildes diante de Deus. Muitas vezes trata-se de imaturidade, de mecanismos de defesa, de distorções da nossa mente, e nós queremos aprender. Nós estamos aqui para isso, Deus. Eu estou aqui para isso. Obrigada por nos falar com tanta clareza, Pai, por meio da Tua palavra. Obrigada, Deus, por estar nos ensinando que o Senhor de fato nos amou, nos libertou das trevas e nos constituiu reino de sacerdotes e nos colocou em Tua presença. Muito obrigada por nos achegarmos ao Teu trono com segurança, com confiança e receber dele ajuda. Continua, Pai, a falar conosco sobre este tema. Constrange-nos para te buscar, para lermos algo sobre isso. Continua, Deus, a falar para cada uma de nós que vale a pena nos envolver na
tua obra, na tua história, no que Deus quer escrever em nós e através de nós. Nós queremos que seja por meio de nós. Eu sei que a tua vontade vai prevalecer, mas eu quero que ela aconteça através da minha vida. Seja assim, Senhor. Seja assim, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Sandra, mais uma vez. Obrigada, Obrigada Ingrid. Amém. entraram. Foi ótimo, nossa. Vamos fazer uma fotinha para registrar aqui. Vamos. Todo Opa, mundo sorrindo. Calma aí, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar um negocinho, calma aí. Aí. Deixa eu ver se ficou boazinha. até isso ela faz, hein? Põe fotinho. É fuçada. Vai ficar gravada essa live no YouTube? Sim, sim. Vai, né? Ah, que bom. Sim. Depois Sim, ouve sim. com calma, então, minha amiga, se Isso. perdeu alguma coisa aí. Dá para Amém. ouvir de novo. Muito bom. Uma vez, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Foi um prazer. Foi E um o próximo prazer. encontro pode ser pessoalmente, hein, amiga? Ai, que maravilha! Setembro, né? Setembro, outubro que a gente falou, né? Outubro. Outubro. Tem uma Perfeito. semaninha ali de folga, acho que é a segunda ou terceira semana a gente vai se falando. Vai ser legal. Que maravilha! Que bom. Vamos Muito aguardar. Muito bom. Um beijo. Beijão para você também. Obrigada. Tchau, fica com Deus. Tchau. Amém. Beijo Tchau. pra vocês. Tchau.